Então, hoje estamos aqui no Instituto Samambaia de Ciência Ambiental em Petrópolis para falar de gemologia. Nosso entrevistado é o pesquisador titular teuto-brasileiro Jürgen Schnellhardt, do CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, responsável pelo Laboratório de Pesquisa Gemológica, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Geólogo formado pela UFRJ, doutor em Mineralogia pela Universidade de Mainz, na Alemanha, com especialização em gemologia pela Sociedade Gemológica Alemã de Ida Oberstein. Bom dia, Jürgen. Bom dia, Jean. Tudo bom? Prazer estar aqui na Fazenda da Samambaia e tendo a honra de ser entrevistado pelo Jean Charles. Muito obrigado. Nós vamos hoje conversar sobre gemologia, um tema pouco abordado no Brasil. E eu vou colocar algumas perguntas pertinentes aqui ao nosso pesquisador Jürgen. E, Jürgen, o que é gemologia? Bom, gemologia é basicamente a ciência que estuda as gemas. E as gemas nada mais são do que as nossas pedras preciosas, né? As pedras preciosas, em sua grande maioria, são minerais. São belos exemplares de minerais, raros e tudo mais, né? Então, existem também, dentro da definição de pedras preciosas, algumas gemas orgânicas, né? Então, a gemologia é a ciência que estuda todas essas substâncias, sejam elas minerais ou orgânicas, mas que entram no conceito de pedras preciosas. Muito bem. Essa pergunta me leva a uma outra pergunta, que é a profissão de gemólogo. Essa profissão está regulamentada no Brasil e no mundo? Por incrível que pareça, ainda não, e na verdade ela praticamente não está regulamentada em país nenhum, né? Com poucas exceções, né? Que eu saiba, a China tem lá a sua função pública de gemólogo bem regulamentada, mas outros países, né? Aí vamos citar Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra. Gemólogo é uma pessoa que fez algum curso, muitas vezes um curso livre, né, e se especializou no assunto, né? Não exige nenhuma graduação em geologia ou qualquer outra área de ciências naturais, ou então, quer dizer, qualquer um pode se tornar um gemólogo fazendo algum curso livre, mas não existe uma regulamentação da profissão no país, né? Isso talvez mude em função de hoje ter no país, né, um bacharel em gemologia oferecido pela Universidade Federal do Espírito Santo, né, que é um curso novo. A primeira turma recém-formou agora, 6 alunos formaram bacharéis em gemologia. Isso é um precedente, e aí eu não sei se isso de alguma forma vai acabar influenciando quando a profissão for regulamentada, se é que ela vai ser regulamentada. Então, na verdade, gemólogo é qualquer um que tenha feito algum curso. E óbvio que o gemólogo vai ser tão mais respeitado quanto melhor as suas credenciais. Então, se ele fez um curso no GIA, Gemological Institute of America, ou então em Ida Oberstein, né, são cursos que são muito reconhecidos pelo mercado, né? O importante é que o mercado de pedras e gemas e joias reconheça aquele curso como um curso de excelência. Então, se você fez esses cursos, né, e você completou, você graduou em gemologia, você pode se chamar gemólogo, mas você também pode ser um gemólogo autodidata, nada impede, né? Você pode assinar e depois, se for o caso, você vai responder. Se você tiver cometido algum equívoco, você vai responder pelo laudo que você emitiu. Perfeito. Na verdade, você respondeu a pergunta que eu ia fazer: como alguém se capacita em gemologia? Então, basicamente através de cursos livres, né, que são oferecidos por instituições aqui no Brasil, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, tem suas associações de joalheiros estaduais. Em cada uma delas você pode fazer cursos livres oferecidos pelas associações de joalheiros. Existem particulares, gemólogos particulares também, que oferecem esses cursos. Nós mesmos no CETEM também oferecemos um curso de capacitação mais voltado para as técnicas de identificação de gemas. E tem esse curso que eu já mencionei, de bacharel agora em geologia na UFES. Você pode fazer, se você tiver, dependendo da sua graduação, você pode fazer uma especialização em gemologia na Universidade Federal de Ouro Preto e na Universidade Federal do Pará, né? Tem vários cursos de geologia de nível superior que oferecem como cadeira eletiva dentro da grade curricular a matéria de introdução à gemologia ou gemologia simplesmente.
Então você durante a graduação já pode também se capacitar, ou você faz isso a nível de um mestrado, de um doutorado, isso também é uma possibilidade. Então existem várias formas de você chegar ao conhecimento e obviamente hoje através da internet você pode adquirir esse conhecimento também de outra forma. Muito bem, obrigado, Jürgen. Mas com um solo tão rico que o Brasil tem, ou seja, um subsolo tão rico, qual é o nível da gemologia no Brasil em comparação com outros países? E aí, infelizmente, eu tenho que dizer, apesar da nossa riqueza, né, gemológica, o conhecimento ainda não é o que se esperaria de um país tão rico assim em gemas, né? Então nós estamos muito distantes, né, de países como Estados Unidos, como a própria Suíça, que tem 2 dos melhores laboratórios a nível mundial, né, Alemanha, Inglaterra, né, e até muitos países asiáticos que avançaram muito na questão da gemologia como ciência e enfim, também como profissão de gemólogo, né? Então eles avançaram muito mais, investiram muito mais em bons laboratórios, em bons cursos de excelência, e nós aqui infelizmente ainda estamos devendo nisso. Então eu acredito que nós estamos assim bastante atrasados em relação à gemologia no país. Okay. Então, Jürgen, bom, é uma lástima que nesse ponto de vista ainda estamos um pouco atrasados. Mas existe algum trabalho feito por pesquisadores? Foi boa essa sua pergunta, porque de fato nós temos aqui no Brasil grupos normalmente ligados aos departamentos de geologia, mas também alguns ligados a institutos que estão mais na área de física e química, que desenvolvem trabalhos de excelência na área de gemas, né? Em Ouro Preto, só para citar, tem um grupo muito forte que atua na geologia de gemas, ou seja, porque a gemologia ela pode né, abraçar também essa área, que é a geologia de gemas, como é que aquela gema se formou, né? Então tem um grupo muito forte que analisa mais essa parte da gemologia, né? Tem outros, como o grupo de física da UFMG, que faz estudos muito profundos, utilizando várias técnicas espectroscópicas de altíssimo nível para tentar desvendar, por exemplo, como é que aquele íon que está lá dando a cor naquela gema está dentro da estrutura cristalina, ele consegue desvendar esses mistérios, né, e explicar a causa de cor de determinados minerais, né? Fantástico. Então existem sim, né, no Brasil grupos de pesquisa muito fortes, muito atuantes e com grande publicação, né, com alto índice de revistas, de artigos publicados em revistas internacionais reconhecidas, né, revisada pelos pares, que é o que se precisa fazer para ser um artigo aceito internacionalmente. Muito bem. Agora uma pergunta que vai diretamente ao seu trabalho. Como surgiu o Laboratório de Pesquisa Gemológica do Centro de Tecnologia Mineral? Pois então, basicamente em função disso que a gente está conversando aqui agora, né? Quer dizer, quando eu retornei do meu doutorado, né, infelizmente eu tive que passar 7 anos trabalhando numa mineração de ferro e depois eu retornei à área que é a minha paixão, que é a gemologia, né? E eu verifiquei que o Brasil realmente não tinha nada assim a nível de um laboratório completo que se pudesse comparar com algum outro no mundo, né? Então eu tive essa ideia quando eu cheguei no CETEM, né, através de concurso que eu fiz em 97, cheguei no CETEM e vislumbrei essa possibilidade de montar um laboratório de gemologia dentro da instituição, né, com apoio da instituição. E recebi também, logo no início, um apoio do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, que me financiou os primeiros equipamentos para eu poder começar uma atividade na área de identificação e caracterização de gemas, né? Então foi o embrião, né, do laboratório de gemologia hoje, que a gente chama de Laboratório de Pesquisas Gemológicas, ou LAPEG, né? Foi justamente essa doação que a gente recebeu do DAD, né, que é o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, e aí começou tudo, né? E a ideia era justamente poder crescer, montar um laboratório realmente muito bem equipado para poder fazer frente a todos os desafios da gemologia do mundo de hoje, né? Que não é mais a mesma coisa, né? Antigamente
A gente queria saber, o topázio era toda a pedra amarela, então eles não sabiam às vezes distinguir um citrino de um topázio amarelo, né? Hoje a questão não é essa, a questão vai um pouquinho além. Justamente, você agora me puxou uma pergunta interessante que é o passo a passo da identificação de uma gema. Uhum. Como é que isso acontece? A gemologia, para você identificar uma pedra, você não faz apenas um único exame, né? Você faz, na verdade, uma sequência de ensaios e o resultado vai ser a identificação da gema. Essa é a gemologia, digamos assim, a tradicional, a gemologia que a gente aprende nas escolas, né? É o uso de pequenos instrumentos, a maioria deles baseados na luz, né? Funcionam com luz. Aí a gente está falando de polariscópio, onde a gente vai observar o comportamento óptico da substância. Ou seja, a reação da luz e a gema. Isso, né? A gente usa filtros polarizadores, né? A gente deixa eles cruzados, a gente coloca a gema entre esses filtros polarizadores e observa a reação deles ao ser girado, né? Então a gente consegue separar as gemas isotrópicas, que não reagem praticamente, das anisotrópicas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu diria, seria o uso de um refratômetro gemológico, que mede o índice de refração da gema. Então, cada mineral, cada variedade gemológica de um mineral possui os seus índices de refração, um único ou dois, enfim, é um pouquinho mais complexo do que isso, né? Mas você mede esses índices de refração, isso é já mais um dado. E aí você vai, por exemplo, para uma balança hidrostática, que é a sequência lógica, e você, através da medição do peso da pedra no ar e na água, você consegue, através de uma fórmula, calcular o peso específico, ou seja, a densidade dessa gema, né? Essas características somadas, você entra em tabelas gemológicas e, normalmente, com essas três informações, você consegue identificar o mineral. E aí, obviamente, né, se você der que o mineral é um berilo, dependendo da cor, você vai dizer, é verde? Então isso aqui é uma esmeralda. Né? Então, a identificação de uma gema não é apenas um único equipamento, é uma sequência de ensaios que você faz e você entra em tabelas que tem tudo isso tabelado e aí você vai verificando se ela se encaixa. Inclusive, né? O próprio valor da pedra, então. Se a densidade é maior, o valor da pedra será maior. A densidade da pedra não tem a ver diretamente com o valor, né? É verdade que o diamante, por acaso, tem uma densidade maior e, como todos sabem, o diamante tem um valor muito alto, né? Mas não está diretamente ligado à densidade ao valor da pedra. Interessante isso. Muito bem, Jürgen. Quais são, na sua visão, os atuais desafios da gemologia? Pois então, como eu estava lhe falando, hoje identificar uma substância mineral, quer dizer, identificar um mineral e, consequentemente, a gema, não é um grande mistério, né? Você chegar à conclusão de que aquela pedra é uma esmeralda e não um vidro verde é o beabá da gemologia, né? É o que todo mundo tem que saber fazer. Então isso aí hoje não é um desafio, já foi no passado, as pessoas não sabiam distinguir um rubi de um espinélio vermelho, né? Então hoje a questão já vai um pouquinho além disso. Então a identificação da substância em si não é o desafio. Acontece que hoje, com a evolução tecnológica, já é possível fazer gemas sintéticas, ou seja, são gemas criadas dentro de um laboratório, né? Então você tem hoje diamantes, esmeraldas, safiras, rubis, opalas, enfim, quartzos, tudo feito em laboratório, né? Então como é que eu vou separar uma pedra que tem as mesmas propriedades físicas, a mesma estrutura cristalina, ou seja, se eu usar esses equipamentos que eu acabei de mencionar, vai dar tudo igual, né? O comportamento no polariscópio vai ser o mesmo, os índices de refração vão ser muito semelhantes, a densidade vai ser muito semelhante, então como separar, né? Então isso já é um desafio, que eu ainda acredito ser menor do que um outro que nós temos também na gemologia, que é a questão dos tratamentos hoje aplicados às gemas, né? Porque tem muita gema que naturalmente não é tão bela assim, ou seja, lhe falta um pouquinho de transparência, às vezes a cor não é muito agradável, né? Então hoje, né, a gente consegue manipular essas características, né, através de técnicas de tratamento
E essa detecção dos tratamentos é que, para mim, é o atual desafio. E não é com esses equipamentos que a gente vai conseguir. Aí a gente já precisa de outros equipamentos para poder, mais avançados, para poder fazer essa separação. Então é a seguinte pergunta que eu ia colocar. Justamente, quais são essas técnicas avançadas? Pois então, e aí eu volto àquela outra pergunta que a gente já tinha iniciado: por que a gente fez o LAPEG, né? O Laboratório de Pesquisas Gemológicas do CETEM. Né? A ideia não era fazer a gemologia básica, porque isso já é muito bem feito por outros laboratórios no Brasil. O IBGM tem uma rede de laboratórios, existem vários laboratórios particulares muito capacitados, vários departamentos de geologia que têm todas essas técnicas básicas à sua disposição. Então, o grande diferencial do Laboratório de Pesquisas Gemológicas é justamente que a gente resolveu tentar acompanhar a excelência que existem nos outros laboratórios de gemologia mundo afora. Né? Então, eu tive, né, com o apoio da instituição, a sorte de poder conhecer os laboratórios do GIA, que é o Gemological Institute of America, na Alemanha, onde me formei, conheço, obviamente, a infraestrutura analítica dele. Visitei o laboratório em Basileia, que é também um de excelência, e em Lucerna, o Gübelin, que é outro laboratório muito bem conceituado. Fui na Antuérpia tentar ver alguma coisa, só que lá as coisas são um pouquinho mais fechadas, eu não consegui, né? Mas enfim, eu fiz toda uma busca por essas informações para ver quais são as técnicas que eles hoje empregam para poder fazer a caracterização e a detecção de tratamentos aplicados a gemas e de gemas sintéticas. Né? Então, basicamente, são técnicas que a gente chama de espectroscópicas, porque a gente analisa o espectro eletromagnético, né, da radiação eletromagnética, onde se inclui a luz que a gente vê, a luz visível, mas nós vamos para o infravermelho, por um lado, mas a gente também vai para o ultravioleta, a gente vai para o raio-x, e técnicas de beneficiamento, inclusive, usam raios gama para alterar a cor das pedras, né? Mas a gente não usa raios gama para caracterização das gemas, a gente só vai até o raio-x, né? Então a gente tem no laboratório hoje espectrômetros que são de fluorescência de raio-x, espectrômetros de infravermelho, espectrômetro que a gente chama UV-Vis NIR, que é ultravioleta visível e near infrared, ou seja, infravermelho próximo. Né? Nós temos espectrômetros de luminescência e temos também espectroscopia Raman, que também é uma espectroscopia vibracional, e o conjunto dessas técnicas permite, na maioria dos casos, você falar alguma coisa a respeito do tratamento. Houve tratamento nessa pedra ou não houve? Tá? Mas eu não queria deixar de mencionar aqui um equipamento muito importante ainda, que às vezes passa desapercebido, que é o próprio microscópio gemológico. Tá? Então eu acho que o microscópio gemológico é uma ferramenta extremamente poderosa para quem sabe o que está vendo. Tá? Então, por exemplo, na questão da separação de gemas sintéticas e gemas naturais. Né? As gemas naturais, elas nasceram no ambiente, digamos assim, sem controle humano, né? Então, é tudo muito ao acaso. É o que estava ali crescendo, está dentro da gema, e de alguma forma você reconhece a natureza dentro da gema, dentro da pedra natural. Já a pedra sintética não, ela foi criada regulando temperatura, regulando pressão, se for o caso, regulando a alimentação dos corantes que você adiciona para ela. Não está na pauta, mas está me provocando uma curiosidade. Você está falando de pedras originais, onde nascem na natureza, são criadas naturalmente, e gemas sintéticas. Sim. Existe uma regulamentação para essa clonagem de pedras? Não, veja bem, a síntese de gemas e minerais é muito bem vista. Na verdade, ninguém começou a sintetizar os minerais por uma questão de imitar as joias, por né? especulação. Mas por questões mesmo de tecnologia, né? A tecnologia hoje necessita de cristais perfeitos, é por isso que você faz a síntese. Então hoje, por exemplo, para diamante, 80% ou mais dos diamantes industriais hoje utilizados em brocas, né, para material, para perfuração, para serrar, é tudo diamante industrial, né? Claro. Então, a síntese surgiu por uma questão tecnológica e não para imitar as gemas.
E depois viu-se que poderia-se também fazer cristais maiores, mais perfeitos e fazer um cristal do tamanho que desse para lapidar. Então começaram a fazer também, evoluiu para isso. Né? Então você faz as gemas sintéticas hoje como consequência de um processo anterior que era basicamente para fins tecnológicos. Muito interessante. Agora, o microscópio, só para voltar na questão, quer dizer, o processo sintético é muito controlado. Então, geralmente, as gemas sintéticas são muito puras. Você jamais vai encontrar uma inclusão de um mineral totalmente diferente, né, dentro de uma gema sintética, porque ela não permite isso. Você não adiciona os elementos que vão permitir cristalizar paralelamente um segundo cristal. Então, as gemas sintéticas são muito mais puras, tem fenômenos de crescimento. Então, o microscópio gemológico a gente nunca deve, né, deixar de mencionar como uma ferramenta ainda muito importante para o gemólogo. Incrível isso, sinceramente. Mas então, qual é a importância dos laudos de autenticidade e graduação de gemas de cor e diamante para o mercado? É importante isso, falar nisso, porque, por exemplo, hoje você praticamente não encontra, ou você não compra um bom diamante, digamos um diamante maiorzinho, 50 pontos ou para cima, que não vem acompanhado de um laudo. Né? Então hoje já se tornou uma prática comum, quando você vai comprar um diamante grande para botar num solitário, né, ou algum maior que 1 quilate, que já é raridade, né, você não compra ele sem um laudo de graduação. Certificado de autenticidade. Não só isso. No caso do diamante, ele vai te atestar a cor, a pureza, a qualidade da lapidação, né, que envolve polimento, simetria, proporções, né, e obviamente o peso. Né? Então essas 4 características elas estão dentro de um laudo de graduação para diamante, porque chegou-se num consenso internacionalmente de como se avalia um diamante. Já para as gemas de cor, a questão é mais de autenticidade. Né? O laudo geralmente é um laudo de autenticidade. Poucos laboratórios fazem uma graduação de gemas de cor, porque não existe um consenso sobre qual é a melhor cor da esmeralda, qual é a melhor pureza, como eu classifico isso. Tá? Então é um pouquinho mais complexo, né? A questão das gemas de cor, porque são muitas, né? E você teria que ter um padrão bem definido para cada uma delas. Né? Então, no caso das gemas de cor, a questão do laudo dá maior credibilidade às transações entre as partes interessadas. Né? Então, basicamente, é para dar maior credibilidade ao comércio. Né? Hoje, por exemplo, o laboratório lá do CETEM, ele tem uma grande demanda por laudos de autenticidade de turmalinas Paraíba. Né? A turmalina é uma pedra que tem um valor, digamos assim, mediano. Né? Talvez uma boa turmalina no passado, né? Hoje ainda, né? Mas uma turmalina comum, verde ou azul, estaria na faixa aí dos $100 o quilate, $200. Né? Uma turmalina Paraíba, que surgiu no final da década de 80 na Paraíba, por isso o nome, ela já é uma pedra que encantou todo mundo e chegou a ser cotada a $50 mil o quilate. Então vejam só a diferença. Né? Então, você comprar uma turmalina azul ou verde, né, apenas, e o cara te diz que é Paraíba e você compra aquilo sem um laudo, você está arriscando muito. Né? Então hoje, né, já se tornou também um procedimento padrão no mercado. Toda turmalina Paraíba que é vendida por qualquer joalheria aqui no Rio de Janeiro ou em outro estado no país e também lá fora, é acompanhado de um laudo. Quer dizer que se eu tiver aqui uma pedra, uma gema, que eu não tenho um laudo, que eu não sei exatamente o que ela representa, eu posso ir até o CETEM e solicitar a perícia, da qual a gente emite um laudo. Isso. A gente, na verdade, como instituição pública que somos também, nós fazemos atendimentos com laudos verbais até gratuitos, né? Dentro de uma certa razoabilidade, né? Mas quando a pessoa quer vender e detectou que é uma turmalina Paraíba pela presença de cobre, que é o que define a turmalina Paraíba, né? Então a gente pode emitir um laudo e aí obviamente cobra uma pequena taxa por isso. Perfeito. Então, qual seria a importância de termos no Brasil profissionais e laboratórios gemológicos bem capacitados? A importância é toda, né? Porque o Brasil é um grande produtor de pedras preciosas. Né? Talvez já tenha sido no cenário internacional, tenha tido maior destaque
eu digo isso nos anos 70, 80, o Brasil era a bola da vez, né? Então, hoje, né, muitos países asiáticos e também africanos acabaram também desenvolvendo essa parte de mineração de pedras preciosas e garimpo de pedras preciosas, e hoje estão muito, digamos assim, são muito importantes no mercado, né? Mas então o Brasil, como grande produtor de gemas, que é e sempre foi, né, precisa ter, né, no país laboratórios bem montados, né, justamente para a gente poder também certificar as próprias gemas e ver o que a gente está exportando, né, para não ficar exportando gemas, na verdade, de altíssimo valor a preço de nada, né? Então eu acho que essa parte toda é importante, né? A parte de descoberta de novas jazidas, caracterização, que é uma das nossas linhas de pesquisa, né? Descobriu-se uma nova região onde saiu agora, está saindo esmeralda, né? Nós fomos lá, até em parceria com outros laboratórios internacionais, estamos fazendo toda a caracterização dessa nova ocorrência de esmeraldas, né? Então isso é para divulgação das nossas riquezas, né? Então você precisa de laboratórios bem capacitados, com profissionais também muito bem formados, para poder fazer publicações a nível internacional e botar isso nas revistas, né? Comunicar isso aos quatro ventos para que todo mundo conheça a nossa riqueza. Então, Hugo, nós vamos à nossa última pergunta, justamente, qual a importância do Brasil em termos de produção de pedras preciosas? Uhum. Como eu já adiantei um pouco, né, na questão anterior, o Brasil sempre foi, né, e despontou como grande produtor de pedras preciosas, né? Só lembrar aqui que depois da Índia, que foi o primeiro grande produtor mundial de diamantes, o Brasil foi, durante a época colonial, né, de 1700 e pouquinho até 1866, quando descobriram diamantes na África do Sul, nós fomos o maior produtor mundial de diamantes, né? Naquela época, obviamente, tinha-se também ouro, produção de ouro no país, né, na época colonial, e pouco se falava em pedras preciosas ainda, né? Mas elas foram descobertas, né, até, né, no início do século XX, né, 1900 e pouco, começaram a surgir em maior quantidade informações de águas marinhas, de turmalinas, né? O Brasil passou a ser conhecido por isso, né? Teve as imigrações de muitos imigrantes vieram ao país, né? E começaram também a explorar isso, né? Lá no sul com as ametistas, né? Que foi um pessoal que veio da Alemanha e foi para lá mais para a agricultura, mas viram que lá tinham as mesmas ametistas e ágatas que eles costumavam produzir ali na região de onde eles vieram. Então, o Brasil sempre foi importante em termos de áreas de gemas, no sul, mais com essas gemas que eu falei, mas principalmente o que é importante no Brasil são duas regiões que a gente chama de províncias pegmatíticas, né? O Brasil todo é considerado uma grande província gemológica, né? Mas isso é subdividido. Nós temos uma província pegmatítica que a gente chama de província pegmatítica oriental, que pega toda aquela faixa que começa lá desde o Espírito Santo, o nordeste de Minas Gerais, o sul da Bahia. Tudo isso é uma área enorme, onde nós temos uma rocha que é a maior produtora de pedras preciosas no Brasil, que é o pegmatito. Então, na verdade, é como se fosse uma grande região, e você tem dentro dessa região os diversos pegmatitos produtores de pedras preciosas, como água marinha, topázios, águas marinhas, né? Turmalinas, e por aí vai, quartzos, né? Então tudo isso ocorre nessa região. E temos uma outra província pegmatítica que é lá no Nordeste, na Serra da Borborema, né? Que é uma outra muito importante para o Brasil, uma outra região muito rica para o Brasil também em termos de pedras preciosas, sem falar, né, nas esmeraldas que ocorrem também já em outras áreas, como Goiás, né, como Minas Gerais também, ali perto de Itabira, temos regiões produtoras de esmeraldas, a própria Bahia, Campo Formoso, né? Então o Brasil sempre produziu pedras preciosas e certamente não vai deixar de produzir tão cedo, né? Continuar sendo um grande produtor de pedras preciosas por um bom tempo ainda, certamente. E eu só vou pedir uma última palavra destinada aos jovens. O
que faria que o jovem de hoje poderia se interessar pela gemologia? Eu, pessoalmente, desde pequeno, sempre fui atraído, né? Porque as pedras semi-preciosas ou preciosas sempre tem uma paixão. Acho que todo mundo tem um pouquinho de garimpeiro. Né? Quando pequeno, a gente sempre pega uma pedra e pensa que é preciosa. O que faz com uma pessoa ficar apaixonada pelas gemas desde pequeno? Nós lá do CETEM, nós participamos de algumas atividades, né, de divulgação técnico-científica, né? Então foi instituída anos atrás a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que normalmente é em outubro. E nós costumamos ir para áreas públicas, né? Por exemplo, a Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, né? Onde nós montamos as nossas barracas e fazemos exposições dessas nossas riquezas, né? Hoje o CETEM conta com uma coleção de minerais, belos minerais, e as pessoas, a gente realmente vê o fascínio, né? Principalmente das crianças, mas não só das crianças, né? É o idoso, é o adulto, é qualquer pessoa, todo mundo fica encantado, né? Então eu acho que é uma questão de divulgar mais esse conhecimento, né? Nós fazemos a nossa parte, mas tem muito ainda para ser feito, né? Em termos de divulgação dessa nossa riqueza, né? Eu acho que esse próprio vídeo é uma iniciativa e existem tantas outras que a gente pode, e o CETEM participa na medida do possível, né, dessas atividades. Nós recebemos muitos alunos dentro da instituição, né, e a gente vê sempre o encantamento deles com essas pedras preciosas, e é gratificante você poder passar isso para os alunos, né? Agora, eu acredito que muito ainda pode ser feito, né? E o CETEM está aí para atuar em parceria, porque não é a nossa missão principal, mas para atuar em parceria com outras instituições e organismos para poder fazer essa divulgação. Perfeito. Jürgen, muito obrigado. Foi uma conversa muito interessante. Tenho certeza que todos vão adorar. Eu que agradeço a honra de poder estar dando essa entrevista aqui.